Neste vídeo eu vou fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu com relação ao direito da pessoa com deficiência no ano de 2019. Então esse é um vídeo muito importante, porque aqui você vai ter um panorama geral do que aconteceu de bom e do que aconteceu de ruim com relação a esses direitos. Então é importante que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, lembre-se de ativar as notificações, compartilhe com seus amigos, porque eu sempre falo aqui que a principal arma que nós temos em defesa dos nossos direitos é a informação. Então é importante que todas as pessoas saibam dos direitos que têm para que possam se beneficiar desses direitos. Então o ano de 2019 começou já no primeiro dia com uma grande novidade, que foi o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro, feito na língua brasileira de sinais. Então esse discurso gerou uma grande expectativa na comunidade das pessoas com deficiência, porque se a primeira-dama está se apresentando, fazendo um discurso em Libras, significa que esse governo será um governo que vai defender e que vai ampliar os direitos da pessoa com deficiência. No entanto, no decorrer do ano, não foi muito bem isso que aconteceu. E acabou que, ao final, muitas pessoas ficaram frustradas com a atuação do governo durante o ano de 2019. Então vamos lá, vamos fazer essa análise do que aconteceu de bom e de ruim durante o ano de 2019. A primeira coisa boa que aconteceu foi o reconhecimento da ecoterapia como terapia de reabilitação da pessoa com deficiência. Então, desde que é indicada por um médico, a terapia é considerada uma forma efetiva de reabilitar a pessoa com deficiência, inclusive obrigando os planos de saúde a pagarem por essa terapia. Então, foi uma coisa muito positiva que aconteceu. O segundo ponto positivo foi a determinação para que os bancos promovam a acessibilidade para as pessoas cegas. Então, os cartões de créditos para essas pessoas deverão ser acessíveis. Nada mais do que um direito de que a pessoa tenha independência para que ela própria possa movimentar a sua conta bancária. Então, esse foi um ponto muito positivo também que aconteceu em 2019. Uma outra coisa positiva foi uma alteração feita na Lei Maria da Penha. Essa alteração diz que se a violência contra a mulher for praticada contra a mulher com deficiência, ou se em razão dessa violência agravar a deficiência que essa mulher já tenha, isso deverá ser notificado à autoridade policial. Então isso também foi muito positivo, porque a gente vai ter estatísticas reais do número de violências praticadas contra a mulher com deficiência. E ainda, ao final, mais para o final do ano, foi editada a lei promulgada pelo presidente Bolsonaro, que inclui a pergunta sobre a pessoa com autismo no censo demográfico do Brasil. Então, a partir do próximo censo, haverá essa pergunta para determinar quantas pessoas com autismo existem no Brasil. Esse ponto é um ponto importante porque beneficia o autista, mas deixou as outras deficiências de fora. Então, acabou que beneficiou uma determinada parcela das pessoas com deficiência e não a totalidade delas. Com relação à parte negativa que aconteceu durante o ano de 2019. Então o ano já começou com aquela proposta de reforma da Previdência. Muita discussão. No começo, inclusive, havia uma proposta de que fosse modificado os critérios para a concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC, um benefício que beneficia
muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Então havia esse risco de que fosse modificado esses critérios, prejudicando enormemente essa parcela da população. Felizmente, essa parte foi excluída da reforma da Previdência, mas ela foi aprovada com prejuízos com relação à aposentadoria da pessoa com deficiência. Vocês sabem, eu já fiz um vídeo sobre isso, falando que a proposta prevê um período de transição, então ainda continua valendo a lei anterior com relação à aposentadoria das pessoas com deficiência, mas existe essa expectativa da publicação de uma nova lei complementar, definindo os novos critérios para que a pessoa com deficiência possa se aposentar. Então, de qualquer forma, houve sérios prejuízos para a pessoa com deficiência nesta reforma da Previdência. Outro ponto negativo que foi dado start logo no início do governo foi o envio para o Congresso Nacional de uma medida provisória que foi denominada medida provisória do pente fino. Então essa medida provisória, ela criou um programa especial de combate à fraude no INSS. Essa medida provisória, ela já foi convertida em lei, então já está valendo desde a edição da medida provisória, e ela, a partir da edição desse ato normativo, muitas pessoas perderam seus benefícios. Foram considerados com suspeita de fraude e tiveram seus benefícios suspensos. É lógico que eu não sou a favor de fraude no INSS. Acontece que o grande problema dessa medida provisória é que ela de cara suspende o benefício sobre uma suspeita. Então a pessoa que tem o direito de receber aquele benefício é que tem que provar que realmente ela atende os requisitos para continuar recebendo esse benefício. Então, é uma maneira arbitrária de se combater fraude no INSS e por isso houve muita contestação com a edição desta nova lei. Eu já fiz vídeo também sobre essa medida provisória. Se você quer saber mais sobre essa matéria, você tem acesso a esse vídeo através do meu canal. Outra medida prejudicial às pessoas com deficiência foi a criação do contrato verde e amarelo, que a pretexto de incluir jovens no mercado de trabalho, criou um programa de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Então, obrigando praticamente a todas as pessoas serem reabilitadas pelo INSS. E, ao mesmo tempo, esse ato normativo, ele extingue com o serviço social dentro do INSS. Então, você vai reabilitar as pessoas para o trabalho, mas não vai ter o assistente social dentro do INSS. Então, medidas também que prejudicam a pessoa com deficiência. Uma outra grande polêmica que aconteceu no ano de 2019 foi a questão da avaliação da deficiência. A gente tem falado muito aqui no canal sobre essa avaliação, a importância de se ter a avaliação multiprofissional interdisciplinar da deficiência, porque a partir desta avaliação você tem a facilidade de ter acesso a todos os seus direitos. Então, hoje, como é que é para você ter direito ao acesso à isenção de impostos? Você tem que ter um laudo específico para ter acesso a esse direito. A passagem aérea, do mesmo jeito. Então, hoje, para cada direito que você tem, você precisa de um laudo diferente. A partir do momento que você tem a avaliação da deficiência, essa avaliação vai te dar acesso a todos esses direitos. Então, essa polêmica se deveu ao fato de que já havia todo um estudo com base científica sendo feito para se chegar a esses critérios da avaliação. Essa avaliação já estava em fase de validação pela UNB, quando fomos surpreendidos com a apresentação do PROBAD, que é uma outra avaliação apresentada pelo governo com base apenas na perícia médica, que é um modelo que já existe hoje e que vai contra toda a norma brasileira, contra a Convenção, contra a Constituição, contra a Lei Brasileira de Inclusão. Então, esse foi um ponto muito polêmico que aconteceu em 2019 e que vai continuar agora em 2020.
Uma outra coisa que aconteceu foi aquela questão dos conselhos. O governo extinguiu os conselhos de defesa de várias categorias, dos idosos, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência. Então houve muita polêmica com relação à alteração da legislação dos conselhos. E no final de dezembro agora foi publicada uma nova lei definindo, dispondo sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Então esse foi um ponto muito polêmico também, porque o Conselho, ele é o braço da sociedade civil em defesa das políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Daí a importância de termos conselhos fortes e atuantes. Uma outra questão também, no finalzinho do ano, foi o governo Bolsonaro, ele vetou um projeto de lei que melhorava um pouco a situação das pessoas que recebem o BPC. Então havia esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado, alterando a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Mas, infelizmente, no finalzinho do ano, em dezembro, o governo Bolsonaro vetou esse projeto. Então, continua como antes, a renda per capita familiar, para você ter acesso ao benefício de prestação continuada, vai continuar sendo 1/4 do salário mínimo. E para finalizar o ano, no último dia de dezembro, foi editada uma medida provisória prorrogando o prazo para que os cinemas promovam a acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Então, é inacreditável que após 5 anos da edição da Lei Brasileira de Inclusão, com o prazo que já tinha sido dado, que era extenso, de 4 anos, para que esses cinemas se adaptassem, ainda tenha que prorrogar por mais um ano para beneficiar, logicamente, não as pessoas com deficiência, mas sim os empresários do ramo de cinema. Então, assim finalizamos o ano de 2019. Dá para perceber que o saldo não foi positivo para as pessoas com deficiência. Temos questões importantíssimas a serem tratadas agora no ano de 2020. Então, eu quis fazer essa retrospectiva para te chamar à responsabilidade, para que você fique atento, porque o saldo que a gente teve, o aprendizado que a gente teve em 2019, é que realmente juntos nós somos mais fortes, porque esse prejuízo aqui poderia ter sido muito maior se a gente não tivesse se unido em torno de todas essas questões e defendido a pessoa com deficiência. Então, muitas questões deixaram de ser aprovadas por conta da força do movimento da pessoa com deficiência, dessa força que foi demonstrada no ano de 2019. E então eu quero te chamar a responsabilidade e a atenção para as seguintes questões que vão voltar agora no ano de 2020. Projeto de Lei 6.159 de 2019. Esse projeto de lei altera a lei de cotas. Então, a lei de cotas, ela diz que a empresa, a partir de 100 empregados, ela deve contratar pessoas com deficiência. E esse projeto de lei, ele altera essas cotas. Então, ela considera, por exemplo, que a pessoa com deficiência grave seja contado como 2 cotas. Ela permite que empresas compensem cotas entre elas. Ela permite que uma pessoa seja contada 2 vezes, tanto como aprendiz como empregado. Então, prejuízo para a pessoa com deficiência, ofensa à legislação brasileira, e não está promovendo a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Essas alterações, elas eliminam a possibilidade da pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho. Então, fiquemos atentos a esse projeto de lei e não vamos permitir que ele seja aprovado no Congresso Nacional. Outra questão importantíssima que está para ser anunciada é a mudança da política da educação especial na perspectiva inclusiva. Então, o governo já anunciou que por essa nova proposta vai permitir que a escola especial volte a ser uma escola substitutiva da escola inclusiva. Isso também é um retrocesso.
Isso vai contra a convenção e vai contra a lei brasileira de inclusão. Pessoa com deficiência tem direito à escola inclusiva em todos os níveis. E nós também vamos lutar para que isso não aconteça em 2020. E a questão da avaliação da deficiência, que também não foi definida e certamente vai voltar a ser discutida agora em 2020. Então, esse foi um panorama geral que eu quis fazer para você. E sobre quase todos esses assuntos já existem vídeos lá no canal. Se você não assistiu, vai lá, dá uma curiada, vê o que é que você ainda não sabe, o que é que você precisa se informar para começar esse ano de 2020 ciente dos seus direitos. E aqui no canal a gente fortalecer essa comunidade, porque eu sei que toda vez que eu pedir para você se manifestar lá com o seu deputado, lá com o seu senador, você fez isso. Se você não fez em 2019, você vai fazer agora em 2020 e vai fortalecer ainda mais o movimento das pessoas com deficiência, tá certo? Então era isso que eu queria te falar hoje, que em 2020 a gente tenha ao final do ano um saldo positivo, ao contrário do que tivemos em 2019, tá certo? Então é isso e tchau, tchau!